política ou na religião como meio estratégico para omitir os seus reais objetivos? É... Manuel Augusto, há uma mensagem subliminar, mas onipresente no livro O Rosto do Crime. Esta mensagem é a presença, já usei a expressão e vou repeti-la, onipresente do próprio crime. Se nós perdemos a moral, a ética ou o civismo, qualquer um de nós pode ser o rosto do crime. Nós não assumimos a posição de juízes ou donos da verdade, porque o risco de sermos autores, vítimas ou virmos a ser o alvo do crime está sempre à espreita. É uma correlação. Nós precisamos sempre estar conscientes da razão, do conhecimento de que a nossa ação, se não for pautada na ética, na moral ou no civismo, ela pode se transformar em algo que, avaliando com base nos postulados da lei, seja o rosto do crime. Então, independentemente de estarmos a exercer uma atividade a qualquer nível setorial ou ministerial ou de uma outra atividade de fórum social, se nós não tivermos cuidado, em função do risco da onipresença do crime, nós podemos ser o rosto do crime. Lembra-se que no capítulo 1, Prenúncio Criminal, o livro diz, logo nos primeiros parágrafos, que o barulho que se ouvia naquela hora, que era um barulho enturdecedor, que era um barulho que incomodava as pessoas, uma vez que era de madrugada, que as pessoas deviam estar a descansar, mas ouvia-se um grande barulho de pessoas que defendiam, que estavam a trabalhar, eram lotadores, que agora se chama, pessoas que põem clientes para o interior de um carro que os vai transportar, um táxi nesse caso, e as pessoas gritavam, chamando os clientes, tentando persuadi-los para subirem num carro em detrimento do outro. Mas essas pessoas a fazerem ou a exercerem essa atividade incomodavam o sono das outras pessoas que aquela hora da madrugada, 2, 3 da madrugada, deviam estar a descansar. É uma transgressão administrativa, podemos assim classificar, a poluição sonora, ou o barulho até pode incomodar alguém que talvez esteja enfermo. É só para vermos até que ponto, até que nível vai o risco de nós podermos estar em contramão com aquilo que é a lei. E aqui o Dr. Bento dos Santos, também no Rosto do Crime, faz uma chamada de atenção clara àquilo que são os bons hábitos e costumes. Sendo que as pessoas receberam bem essa mensagem? O que eu pude ter de feedback até agora é positivo. As pessoas envolvem-se na leitura, identificam-se com os personagens e felizmente tenho tido um feedback satisfatório, não é? Só que, Manuel Augusto, eu acho que nós ainda temos muito para fazer. Uma das lições que tive, ou que tenho tido com feedback que vou recebendo das pessoas que já leram o livro O Rosto do Crime, é a percepção que vão tendo na aplicação das narrativas com a sua vida diária. Há pessoas que deixaram, inclusive, determinadas ações que achavam normal, que achavam desprovidas da classificação de transgressão ou de crime, em função da experiência que tiveram ao ler o livro. Esta é uma das grandes vantagens que a literatura também tem. Dá-nos a possibilidade de não ter que viver na vertente física, material, o fato, mas podemos experimentá-la na vertente abstrata, na vertente cognitiva, e tiramos experiência sem necessariamente termos que cometer um erro, como se diz, na prática, mas a gente pode moldar o nosso ser através dessa experiência que a transmissão do conhecimento que os livros nos possibilita usar. O Dr. Bento dos Santos, aqui nesta obra, nos leva a uma realidade periférica da modernidade ficcionada da literatura angolana, porque a mentira, o cinismo e a chantagem são as estratégias mais usadas para o cometimento de crimes. Manuel Augusto, a mentira, o cinismo são estratégias muito usadas para o cometimento de crime, porque parece que
que não, mas é uma realidade, os criminosos também são dotados de inteligência, também pensam. E se um criminoso chegar a alguém e dizer, olha, eu pretendo roubar o teu dinheiro, apesar de alguns criminosos já fazerem isto, não é? Eles fazem recurso muitas vezes de meios letais, seja uma arma branca ou mesmo uma arma de fogo, e dizem, olha, dê-me o que tens de valor, e determinam, mas há aqueles criminosos que preferem usar outras táticas, como por exemplo, hoje, na atualidade, nós temos sido muitas vezes alvos dos propensos criminosos de burla, que tentam fraudar, que tentam burlar através de chamadas telefónicas, através de golpes. Já muitas técnicas. Sim, tem muitas técnicas. Então, como também são dotados de conhecimento, apesar de pela negativa, não é? Eles tentam usar a calúnia, tentam usar a mentira, tentam usar a fraude para poder persuadir a pessoa que, se caso não tiver conhecimento, poderá ser mesmo, já é alvo, poderá ser a vítima do crime, para poder então lograr ou alcançar o objetivo que têm. Esta pessoa, vamos supor alguém que transformou-se em alvo de um criminoso, e esse criminoso está a tentar, está a fazer recurso à mentira, para tentar roubar dinheiro desta pessoa, usando um argumento falso, claro, dizendo que, olha, o Banco X está a fazer essa campanha e em provimento disto a senhora vai se beneficiar daquilo, dá o seu código, N estratégias que ele vai montando com o raciocínio malífico ou maléfico que tem da mentira. Esta pessoa, se não tiver conhecimento, infelizmente, vai cair nesta mentira e ele vai alcançar o objetivo que tem. Então, a mentira é uma estratégia que facilita o alcance do objetivo do potencial criminoso, salvo a ser depois julgado e provado que o mesmo é que praticou a ação. Mas então, antes disto, nós sabemos que a mentira tem esta... é usada como este veículo e também é bíblico, não é? Até para os cristãos e não só, sabemos que Satanás tentou fazer recurso à mentira, inclusive para poder persuadir Cristo, e foi graças ao conhecimento que ele possuía, mais uma vez o conhecimento, que Jesus soube resistir e não se deixar envolver, e por que não nós também seguirmos este exemplo. Estimado ouvinte, hoje estamos a conversar com o Dr. Bento José dos Santos, é comunicólogo e também escritor, autor de 4 obras muito interessantes, 7 obras. Nós aqui estamos a apenas analisar 4 obras, mas são 7 obras, mas vamos destacar as 4, quais são as suas escolhas de vida, o rosto do crime, do zero ao topo e como vender o pior produto ou o pior serviço do mundo. Dr. Bento dos Santos, é possível vender o pior produto? Infelizmente é. E vou dar-lhe 2 exemplos assim rapidinhos, dos muitos que são abordados neste livro. Em certo momento, num certo país, vou evitar promover o nome por questões éticas, não é? Mas o país vou mesmo revelar, uma vez que não é minha intenção revelar o nome da pessoa, mas de toda a história tem o nome deste país e desta pessoa, que é muito bem conhecida por algumas, por muitas pessoas a nível social e a nível mundial. Na Alemanha houve uma altura que alguém alcançou o poder e depois de ter alcançado o poder, acabou por ser um dos rostos do crime mais visíveis a nível mundial, pela negativa, não é? Cometendo genocídios e outras coisas mais. Esta mesma pessoa, antes de ter alcançado o poder, também ficou sob o escrutínio de uma sociedade que teve que o eleger numa primeira fase como primeiro-ministro, e depois chegou a ter presidente da Alemanha. Deu início, inclusive, a uma das guerras históricas, não é? Que foi apelidada de Segunda Guerra Mundial, e hoje, até hoje, o Holocausto, como é conhecido, é muito visível por isso. Também temos, ainda neste livro, Como Vender o Pior Produto do Mundo,
exemplos de pessoas que em determinado momento dos anos mais conservadores, já nos anos 60, anos 70, onde a moral, a ética e o civismo viam-se muito rigorosas em países como os Estados Unidos, a Inglaterra e também por cá, por África, vamos falar Angola, Argélia e assim por diante, mas apareceu alguém que pegou uma revista que promovia obscenidade, levezas, quer dizer, coisas contrárias àquilo que era a própria norma social. Mas, no entanto, essa pessoa conseguiu também alcançar níveis muito altos de satisfação. É possível vender o pior produto do mundo, sim, e vou fazer agora um enquadramento com um outro exemplo que nós criamos há bem pouco tempo, quando falamos dos burladores. Sim, sim. Os burladores, quando fazem recurso à mentira, quando fazem recurso à calúnia, não só os burladores, mas há pessoas, inclusive, que usam a calúnia, que usam a hipocrisia, que usam a difamação para alcançarem objetivos. É possível vender o pior produto do mundo. Não estamos a dizer que deve ou é a coisa certa que deve ser feita. Mas infelizmente muitas pessoas infelizmente é possível vender o pior produto do mundo porque as pessoas muitas vezes tornam-se vulneráveis em função dos propósitos ou objetivos que têm e não olham, não têm meias medidas para poderem abraçar aquilo que lhes parece ser o caminho mais fácil para alcançar o que pretendem. Doutor Bento, sem entrarmos muito no cerne da questão e também no próprio livro, qual é a estratégia certa para que se possa vender um produto e gerar lucros? A primeira estratégia é que esse produto tem que ir ou tem de atender uma necessidade. Nós, para podermos vender um produto ou um serviço, devemos primeiro ter em atenção que este produto ou este serviço terá de atender uma necessidade. Então, nós devemos olhar para as necessidades humanas. Qual é o problema, qual é a necessidade, qual é a falta que esse produto ou esse serviço terá